Esse projeto ele ocorreu entre os anos de 2023 e 2024, né? Mas as primeiras reuniões ocorreram em 2022, quando nós fomos fazer as primeiras visitas em campo. Ele surgiu de uma demanda que existia para que se fizesse esse levantamento de informações, né, junto a essas agrovilas, para que a gente então pudesse propor os projetos, né, através desse levantamento participativo que nós fizemos. Então, de acordo com o que a comunidade esperava que fosse realizado, como é que estava a situação arquitetônica das edificações deles lá, dos equipamentos públicos. Então, baseado nessa necessidade, nós fomos a campo para poder fazer esse levantamento. Assim, as visitas foram um momento muito enriquecedor, né? Porque era nós, como alunos da UFMA, aprendendo junto com as pessoas que a gente iria propor ações de melhoria. Então, tipo, era uma troca mútua de conhecimento de ambas partes, né? Nós com ritmos e com rotina totalmente diferente. Então, foi muito enriquecedor pra gente e o pessoal é muito acolhedor, né? Recebeu a gente muito bem. A gente teve diversos momentos em que nós fomos de casa em casa, conversamos com cada pessoa, conhecemos diversas realidades diferentes em um mesmo contexto, né, em um mesmo local. Lá no território de Alcântara existem várias comunidades, né, remanescentes de quilombo. Dentre essas comunidades que estão lá, existem 7 agrovilas que foram construídas especificamente para a realocação das comunidades que povoavam o litoral, onde foi implantado o centro de lançamento de Alcântara na década de 1980. Então, são essas famílias que residem nessas agrovilas que foram advindas desses povoados, então juntaram-se várias comunidades nesses 7 povoados. Então, a característica é que as construções foram todas feitas, né, com planejamento, houve um plano para a localidade, né, com plantas iguais para as casas e equipamentos coletivos de uso comum, né, como lavanderia, a casa de forno, a tribuna, que é onde eles realizam as festas e, em alguns casos, escolas. Então, tudo isso é padronizado. Então, existe esse ponto em comum entre esses locais chamados lá de agrovilas. Foram 7 povoados em Alcântara e são eles, né, o Peru, Marudá, Cajueiro, Ponta Seca, Soacim, Espera e Pepital. Durante esses levantamentos, nós tivemos várias leituras, né? E uma delas teve a ver com o eixo socioeconômico, outro teve a ver com os aspectos ambientais do saneamento básico e outro olhar teve a ver com as questões de arquitetura, de conservação das edificações. E então, em relação à parte socioeconômica, né, nós fizemos uma aplicação de questionários onde nós pudemos verificar qual que era o perfil daquelas pessoas das comunidades, quais eram as suas ocupações, quais eram as faixas etárias que estavam ali na maioria, dados desse tipo, né? Então, nós conseguimos observar, assim, o que nos chamou mais a atenção foi a necessidade de atividades para os jovens, né? Eles se sentem ali com falta de oportunidades porque depois que eles terminam o ensino médio, que fica na sede, e para onde eles têm o transporte, depois eles acabam ficando sem oportunidades de fazer cursos, porque não tem recursos para se transportar até os locais. Então, isso foi um ponto que chamou a atenção. Na parte de saneamento básico, eles têm saneamento na parte de abastecimento de água bem resolvido, né? Eles têm reservatórios coletivos que fornecem água em quantidade suficiente, mas o que nos chamou mais a atenção também foi a falta de destinação dos resíduos sólidos, o que acaba trazendo problemas, né? Porque a maior parte do material eles fazem a queima, mas tem coisas que eles não conseguem queimar e que acabam gerando uma certa quantidade ali de lixo e tudo para solucionar, e eles reclamaram muito disso também. A agrovila, como citado anteriormente, todas elas foram planejadas para um total X de pessoas, né? Só que ao decorrer do tempo as pessoas foram crescendo, se desenvolvendo, se multiplicando. Então, algumas necessidades elas não estão sendo atendidas a todos. Por exemplo, abastecimento de água. Existem locais em que as pessoas já estão construindo casas, mas que a distribuição já não alcança essas casas. Então, eles já possuem esse problema, né, de abastecimento e que influencia também na própria produtividade. Tendo em vista que muitos deles possuem plantações em casa, então tem dificuldade de fazer o cultivo e tudo mais. Acredito que com esses resultados, eles agora já conseguem ter uma possibilidade maior de buscar um financiamento para a execução dessas obras, né, junto aos poderes públicos, junto à Prefeitura Municipal, junto ao Governo Federal, porque sempre precisa esse diagnóstico primeiro, né, esse levantamento de como as coisas estão e depois como elas devem ficar, porque também, além de todo o levantamento, foram realizados todos
desenhos tridimensionais, né, usando a metodologia BIM. Então, os projetos estão completos, projetos de arquitetura, de elétrica, hidrossanitária, estrutural. Então, todos esses projetos podem realmente ser executados agora que eles já têm todos os componentes necessários para isso.